Boa noite, queridos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. É bom estarmos novamente para falar da palavra do Senhor. Esperamos que cada família, cada pessoa esteja continuando firme nesta graça do nosso bom Deus. Deus tem livrado ao nosso povo e nos protegido de muitas coisas, como livrou o nosso irmão presbítero Edgar de um acidente que poderia ter trazido grandes consequências, mas graças a Deus ele e toda a família se encontram bem. Bom, vamos fazer uma oração antes da nossa meditação. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui para aprender do Senhor, para ouvirmos a Tua palavra. Que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos abençoe. Pedimos também que o Senhor esteja com a família do presbítero Edgar, sua esposa, seus filhos, diante do trauma que passaram daquele acidente, mas que o Senhor possa renová-los com a Tua graça e a Tua força, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu carregava o peso do pecado.
básico se encontra em Gênesis 19, versículo 24, que nos diz assim: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isto veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Essa história é bem conhecida de todos aqueles que são crentes em Cristo Jesus. A destruição de Sodoma e Gomorra. Bom, Sodoma e Gomorra eram cidades prósperas. As suas campinas eram campinas bem servidas no sentido de água, no sentido de capacidade de desenvolvimento. Era um lugar de uma região que até o próprio sobrinho de Abraão, Ló, resolveu ir, porque era um lugar muito bonito, era um lugar que realmente podia sustentar o rebanho das suas ovelhas. Por isso, eram cidades realmente prósperas. E o que nos chama a atenção é que a riqueza pode levar para o lado negativo. A riqueza deveria levar as pessoas para o lado positivo. Mas, entretanto, a riqueza alimenta também desejos. Essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, estavam cada vez mais crescendo, não só em riqueza, mas também na vida imoral, ao ponto que o próprio Deus olha para essas duas cidades e Deus resolve destruí-las devido ao crescimento do pecado. Deus nunca deseja que os povos, que as pessoas fiquem dentro de uma vida em pecado. Infelizmente, para essas duas cidades havia um Deus justo, um Deus que não deixa de punir o pecado. E Deus resolve destruir essas cidades. Deus chegou a falar com Abraão desse desejo de destruição e, na realidade, de fazer o juízo sobre os habitantes dessas duas cidades. Abraão chegou a pedir a Deus, a orar a Deus para que Deus pudesse poupar essa cidade, colocando exatamente as pessoas justas diante de Deus para não destruir as cidades. Mas havia lá nessa cidade somente Jó e, como bênção, a família, a esposa, as filhas. E Deus resolve então mandar 2 anjos para tirá-los, porque não havia pessoas justas nessas cidades. Quando nós pensamos nessas cidades, nós pensamos sobre o mundo de hoje. Como o mundo de hoje está cada vez mais adentrando dentro da imoralidade. Como o mundo de hoje está vivendo cada vez mais as coisas da carne. Sodoma e Gomorra eram cidades que a imoralidade eram gritantes, ao ponto que quando 2 anjos foram enviados para tirar Ló e a sua família, as pessoas dessas cidades queriam abusar dos 2 anjos. A questão da homossexualidade havia crescido muito nessas cidades. Ló resolve dar as suas 2 filhas para que eles não abusassem dos 2 anjos, mas eles não aceitaram e queriam arrombar a porta da casa de Ló para tirá-los. Para nós vermos o estado de imoralidade que estava reinando dentro daquelas 2 cidades. E Deus se compadece de Ló e da sua família. Nós vemos que Deus tem se compadecido do planeta Terra por causa dos eleitos de Deus, por causa daqueles que ainda são fiéis a Deus. Porque o cálice da ira de Deus tem, sem sombra de dúvida, ficado cheio diante de
tanta imoralidade no planeta Terra. Casamento hoje, vamos dizer, está ficando quase algo raro. A vida da juventude para a sexualidade tem cada vez mais crescido. Nós estamos com adolescentes, com jovens, com pessoas já de uma certa idade entrando dentro da imoralidade. A imoralidade tem desenvolvido cada vez mais. E com certeza o cálice da ira de Deus está para derramar sobre o planeta. E não está se derramando totalmente ainda por causa dos eleitos de Deus. Porque Deus tem mandado servos de Deus para chamá-los à vida com Cristo Jesus. Nós entendemos, diante do momento que nós vivemos, que nós temos que nos aproximar de Deus. E a mensagem de Deus é exatamente a mesma mensagem que Jesus trouxe à terra. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós notamos aqui nesse texto da palavra de Deus que quando Ló sai dessa cidade, Deus resolve destruí-la com fogo e com enxofre, como diz a palavra do Senhor. Deus fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Naquele momento em que estavam saindo, a mulher de Ló, e Deus havia dito para eles que não olhassem para trás, mas que prosseguissem para o caminho que Deus estava mostrando para retirá-los daquela cidade. Mas, entretanto, a mulher de Ló olhou para trás. O texto no hebraico original, ele diz assim: estando ela atrás dele, atrás de quem? Do esposo. Olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. É interessante o texto no original dizendo que ela estava atrás do esposo. A tradição patriarca realmente fala que a esposa deveria caminhar atrás do seu esposo. Mas o que nos chama a atenção aqui, que ela está atrás do esposo, mas não se contenta em caminhar, em seguir o esposo, mas olha para trás. Esse olhar para trás, ele pode significar como querer voltar atrás. E alguns acham que ela estava disposta a realmente voltar para Sodoma e Gomorra, como se houvesse algum interesse dela naquela cidade. Não sei se eram familiares, não sei se eram bens, as coisas que ela conquistou ali, mas alguma coisa fez com que ela olhasse para trás. É interessante que as duas filhas tinham namorados na cidade, mas as duas filhas não olham para trás, porque os futuros genros de Ló foram chamados, mas eles achavam que Ló estava brincando, e por isso eles permaneceram. Enquanto que as filhas foram, e as filhas olharam exatamente seguindo o pai, olharam para frente e não olharam para trás. A mulher de Ló é característica, por exemplo, de pessoas que conhecem a Deus, sabem das coisas de Deus, mas amam as coisas dos prazeres dessa terra. Deus não nos quer vinculados aos prazeres da terra, porque todos esses prazeres haverão de passar. E nós não podemos estarmos agregados, nós não podemos estarmos vinculados a essas coisas, porque tudo isto vai passar. E o castigo que Deus trouxe sobre aquela mulher é transformá-la, numa estátua de sal. Ou seja, o castigo foi imediato. Assim também Deus vai trazer o castigo dele para aqueles que olham para trás, para aqueles que olham para as coisas deste mundo e desejam profundamente tê-las nas suas vidas ou conviver com estas coisas. Quantas pessoas já saíram da igreja porque desejaram a vida carnal? Ou seja, olharam para trás. E quem olhar para trás vai ficar.
Mas uma outra coisa que eu gostaria de salientar, segundo pessoas estudiosos, o Mar Morto adveio exatamente da destruição de Sodoma e Gomorra. Então fez o Senhor chover fogo e enxofre sobre essas duas cidades. E aí surgiu o Mar Morto. O Mar Morto, a superfície do Mar Morto, tem a dimensão de 1.050 quilômetros quadrados. 80 quilômetros de comprimento e 18 quilômetros de largura. O Mar Morto está localizado entre a Jordânia e Israel, ou seja, faz fronteira entre os dois países. O Mar Morto está morrendo. É interessante isso. Mas por que o Mar Morto está morrendo? Porque o Mar Morto, em 50 anos, perdeu 1/3 da sua superfície. E por que ele está perdendo e está morrendo? Por que a sua superfície está encolhendo, diminuindo? Especialmente por causa da utilização da água do Jordão. O Rio Jordão é um afluente do Mar Morto, ou seja, alimenta de água o Mar Morto. Mas acontece que as grandes irrigações estão fazendo os fazendeiros retirarem água do Jordão para aguar as suas plantações. E por isso há uma diminuição de água para o Mar Morto. O Mar Morto é abastecido também das águas que caem das chuvas, especialmente que vêm de Jerusalém. E cada vez mais essa água de chuva também tem se tornado pouco. E aí tem surgido outros problemas também com respeito ao Mar Morto. E uma das coisas é que cada vez mais está crescendo o número de crateras que estão surgindo em derredor do Mar Morto. São cerca de 6.000 crateras. Rodovias já foram fechadas por causa dessas crateras. Havia também um parque de diversão lá, que também foi fechado porque o parque quase que sucumbiu. São crateras que têm surgido, são porções em derredor do Mar Morto. Ou seja, o Mar Morto está morrendo. Mas diante dessa curiosidade que o Mar Morto está morrendo, eu fico pensando exatamente que a maldade também há de morrer na face da terra. Aquilo que está vinculado ao mal vai acabar. E isso vai ser destruído pelo próprio Deus. Assim como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e transformou Sodoma e Gomorra em um Mar Morto, muitas pessoas também são transformadas em Mar Morto. Ou seja, nada frutifica nessa vida, porque o Mar Morto não tem nenhum ser vivo. Supomos que, por exemplo, venha um peixe do Jordão. Na hora que ele adentra o Mar Morto, ele morre instantaneamente. Não há vida no Mar Morto. Assim também, da mesma maneira, vamos aplicar, as pessoas que vivem no pecado diante de Deus estão mortas, como diz a palavra do Senhor, mortas nos seus delitos e nos seus pecados. E essas pessoas que já estão mortas vão morrer também, vão desaparecer, porque Deus haverá de fazer o seu juízo sobre o planeta Terra. Bom, pensando nessas lições que nós podemos tirar ali dessa região de Sodoma e Gomorra, nós temos que pensar na nossa vida. Nós temos que pensar no planeta Terra. Deus vai trazer o seu juízo sobre essa terra. E Apocalipse nos diz que Deus vai destruir essa terra com fogo. Deus vai mandar fogo dos céus e essa terra vai se desfazer completamente. Assim como ele fez com Sodoma e Gomorra, ele vai fazer com o planeta Terra. Porque os bons, aqueles que aceitam Cristo como seu Senhor e Salvador, serão arrebatados do planeta Terra. E aqui só vai ficar, vamos dizer, Sodoma e Gomorra. Mas Deus vai destruir essa Sodoma e Gomorra, fazendo descer fogo dos céus e consumindo e destruindo toda a terra.
E Deus então vai fazer um novo céu e uma nova terra, como diz lá a palavra de Deus em Apocalipse 21. Portanto, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Vamos dizer que a nossa carruagem, o nosso trem, a nossa arca está se aproximando para vir nos buscar. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, porque ficarão somente Sodoma e Gomorra, os moradores dessa Sodoma e Gomorra moderna. Aqueles que amam o pecado, amam a imoralidade, amam as coisas erradas. Esses vão ficar e vão realmente viverem a destruição de Deus. Que Deus nos abençoe e que tenhamos cuidado maior ainda com a nossa vida e que não sejamos como a mulher de Ló, olhando para trás. Não olhe para este mundo, não se afixe nesse mundo, olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos o Teu nome pelas lições que nós aprendemos sobre Sodoma e Gomorra, Pai. Que nós, Senhor Deus, tenhamos um coração puro, um coração santo. E se alguém não tem, Pai, leve ao arrependimento, a entender que o Senhor Jesus Cristo está para voltar e todos nós devemos estarmos preparados para aquele dia, Pai. O mundo moderno, Senhor Deus, é exatamente Sodoma e Gomorra. Nós nos lembramos, Senhor Deus, que o lugar que mais tem acontecido mortes é exatamente Nova York. E eu me lembro de uma pessoa dizer que Nova York é um centro de perdição, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia do nosso planeta, que as pessoas se arrependam, que as pessoas voltem mais para Ti e possam, Senhor Deus, entregar o seu coração, a sua alma para o Senhor Jesus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha uma excelente noite, em nome de Cristo. Amém.